Casas mal-assombradas são um tema que sempre despertou a imaginação das pessoas, presente em filmes, livros e lendas de todos os tipos. Mas o que o Espiritismo diz sobre isso? Essas histórias de portas que batem sozinhas, ruídos inexplicáveis, sombras que se movem pelos cantos ou sensações de frio intenso em determinados cômodos são realmente causadas por espíritos? Para entender o que há por trás das chamadas casas mal-assombradas à luz do Espiritismo, é necessário primeiro compreender como essa doutrina enxerga a relação entre os espíritos e o plano material. De acordo com o Espiritismo, os espíritos estão constantemente ao nosso redor, embora nem sempre percebamos sua presença. Esses espíritos podem estar em diferentes estágios de evolução e, dependendo do seu grau de elevação espiritual, sua influência sobre o mundo material varia. Espíritos mais elevados tendem a ser pacíficos, serenos e atuam como guias e protetores. Já os espíritos menos evoluídos, muitas vezes presos a apegos terrenos, emoções negativas ou até mesmo ao desconhecimento de sua própria morte, podem tentar se comunicar de maneiras que acabam gerando medo ou desconforto nas pessoas. As chamadas casas mal-assombradas, segundo o Espiritismo, muitas vezes são resultado da presença de espíritos que ainda estão apegados ao ambiente físico. Isso pode acontecer por vários motivos. Um espírito pode estar ligado a um local onde viveu ou morreu de maneira trágica, ou onde manteve fortes conexões emocionais. A presença desses espíritos pode causar fenômenos como ruídos estranhos, objetos que se movem sem explicação aparente ou até mesmo a percepção de figuras ou sombras. Esses fenômenos não são necessariamente uma ameaça, mas sim uma manifestação do desequilíbrio emocional ou espiritual do espírito que ali se encontra. Muitas vezes, essas manifestações ocorrem em locais onde houve eventos traumáticos, como mortes violentas, guerras ou tragédias. O espírito, sem compreender que já desencarnou, pode continuar a habitar esses lugares, gerando as impressões que as pessoas associam a casas mal-assombradas. O Espiritismo explica que esses espíritos não são assombrações no sentido clássico da palavra, mas sim seres que precisam de ajuda para se libertarem do apego ao plano material. Mas como o Espiritismo lida com esses casos? A doutrina recomenda que, em situações em que a presença de espíritos causa desconforto em uma casa ou local, é importante trabalhar a vibração espiritual do ambiente. Práticas como orações, o cultivo de pensamentos elevados, leituras edificantes e até mesmo a busca de auxílio em centros espíritas podem ajudar tanto os moradores quanto os próprios espíritos a encontrarem paz. Os centros espíritas, por exemplo, muitas vezes oferecem serviços de desobsessão, onde espíritos perturbados são doutrinados e encaminhados para o devido plano espiritual. É importante também lembrar que, segundo o Espiritismo, não são os lugares que são assombrados, mas sim as vibrações e energias que ali permanecem. Ou seja, se há uma sensação de desconforto ou medo em um local, isso pode ser resultado das energias que os espíritos ali presentes carregam. Da mesma forma, a energia mental e emocional dos próprios moradores pode contribuir para atrair ou repelir esse tipo de manifestação espiritual. Locais onde há muita tensão, conflitos ou pensamentos negativos acabam se tornando mais propensos a esse tipo de fenômeno, já que espíritos menos evoluídos são atraídos por vibrações similares às que carregam. No entanto, nem todas as histórias de casas mal-assombradas são explicadas por presenças espirituais. Muitas vezes, fenômenos que parecem sobrenaturais podem ter causas naturais ou psicológicas. O Espiritismo é uma doutrina que valoriza o uso da razão e do bom senso, e por isso recomenda que as pessoas investiguem cuidadosamente os fenômenos antes de atribuí-los ao mundo espiritual. Problemas estruturais em uma casa, alterações de temperatura ou até mesmo a sugestão psicológica podem levar as pessoas a acreditarem que estão lidando com uma assombração, quando na verdade, há uma explicação física ou emocional para o que estão experimentando. Em resumo, o Espiritismo não nega a possibilidade de que algumas casas sejam palco de manifestações espirituais, mas também não alimenta o sensacionalismo em torno do tema. Para os espíritas, o que importa é a compreensão de que esses fenômenos são apenas reflexos da interação constante entre os dois mundos, o físico e o espiritual. As casas mal-assombradas, quando vistas sob essa ótica, deixam de ser um mistério aterrorizante e passam a ser uma oportunidade de compreensão espiritual, tanto para quem vive nesses locais quanto para os espíritos que, por algum motivo, ainda se encontram ligados a eles.